Boa tarde, meu nome é Vitória. Eu tô fazendo esse trabalho junto com a Georgia e a gente vai falar sobre soldagem de topo por fricção entre a liga de alumínio 6351T6 e o aço 1020 assistida por indução eletromagnética. Bom, para introduzir, o objetivo desse artigo foi avaliar o efeito do pré-aquecimento na soldagem por fricção convencional entre a liga de alumínio e o aço. Para isso foram feitos dois testes, um sem pré-aquecimento e outro com pré-aquecimento, para eles conseguirem comparar os resultados. Esse pré-aquecimento chegou a 350 graus Celsius por indução eletromagnética. Por que eles resolveram fazer isso? Principalmente porque a soldagem de materiais similares como o alumínio e o aço, ele tem um grande interesse na indústria automobilística, que está sempre procurando materiais mais leves. E a união desses dois materiais é um grande desafio porque eles possuem propriedades mecânicas e térmicas muito distintas. Quando soldados pelos processos de fusão, eles formam grande quantidade de composto intermetálico frágil, que reduz a resistência da solda. Então, como alternativa, eles utilizam um método de união no estado sólido, que é o caso da solda por fricção, né? Bom, aqui, na verdade, isso aqui são imagens de um videozinho que tem no YouTube. No final da apresentação aparece o linkzinho, mas é só para exemplificar como que funciona a soldagem de fricção. No caso, esse material aqui, ele está girando, né? E ele vai entrar em atrito com essa parte do material que está paradinha, né? Como a gente pode ver aqui, quando eles entram em atrito, aumenta a temperatura e eles se fundem. Eles se fundem não, eles se ligam. Para esse experimento foram comparados alguns parâmetros, né? Velocidade de rotação, tempo de fricção, pressão de fricção, tempo de forjamento, pressão de forjamento. E o que foi alterado nos dois casos, né? O único parâmetro que foi alterado, na verdade, é a temperatura de pré-aquecimento. Falando um pouco dos materiais e métodos, foram utilizados dois metais de base, né, o alumínio 6351 e o aço de baixo teor de carbono 1020. E o equipamento de soldagem foi uma furadeira de coluna que foi adaptada para produzir as juntas dissimilares. Bom, aqui tem a imagem de como foi construído o equipamento, né, para esse teste. Essa aqui é a furadeira de coluna que eu comentei. Essas aqui são as anilhas, cada uma delas tem 5 kg e elas foram sendo colocadas como peso para pressionar o alumínio e o aço, né? Esse aqui é o sistema de aquisição de dados, ou seja, o que acontecia aqui em questão de peso, velocidade, rotação, vinha para esse sistema de aquisição de dados. Falando um pouquinho de método agora, essa soldagem foi dividida em dois estágios, né? O de fricção e o de forjamento. Essa parte de fricção é quando o corpo de alumínio ficou rotacionando e o aço fica fixo, que nem eu mostrei naquela imagenzinha logo no começo, e é onde ocorreu o pré-aquecimento e o atrito dos corpos. A partir do momento que a furadeira era desligada, que diminuía a rotação, a pressão máxima acontecia e era a etapa de forjamento. Falando um pouquinho de resultados e discussões, né? Foram feitos dois gráficos bem semelhantes a esse aqui, onde foi comparado, né, de fato, sem aquecimento e com pré-aquecimento. A primeira etapa, que é a etapa de fricção, foi dividida em duas etapas, a etapa sem atrito e a etapa com atrito, que é essa região 1 e 2. E aí a etapa de forjamento é a região 3. Bom, falando dos resultados em si. O tempo de atrito sem carga, que é, como eu comentei antes, essa região 1, os corpos de provas ficaram em atrito sem a aplicação das cargas, somente pelo pré-aquecimento. O tempo de atrito sem a carga foi de 30 segundos, nesse primeiro caso aqui. E já com pré-aquecimento, essa primeira etapa foi de apenas 7 segundos.
Essa região 2 aqui, que acontece depois dos 30 segundos, no caso sem pré-aquecimento, e depois dos 7 segundos, no caso com pré-aquecimento, é a etapa em que as cargas foram inseridas gradualmente para aumentar a pressão, né, sobre os dois metais. À medida que as cargas foram colocadas na haste, a velocidade de rotação foi reduzindo, enquanto a pressão e o torque foram aumentando. Quando a última carga foi inserida, desligou-se a furadeira. E aí encerra também a etapa de fricção. Então, o que a gente pode ver aqui nessa segunda etapa, a gente tem pressão máxima, que é a linha vermelhinha, e a rotação diminuindo, que é a linha azul. O torque também está aumentando. Quando termina essa fase 2 para início da fase 3, que é a etapa de forjamento, a rotação é 0. E aí a gente tem pressão máxima nos dois casos. Então, o que a gente pode ver é que para solda sem pré-aquecimento, o tempo total foi praticamente o dobro do tempo da solda com pré-aquecimento. A diferença foi de 63 segundos para 26 segundos. Falando um pouquinho da análise macrográfica, as rebarbas formadas em cada uma das condições foram bem semelhantes, o que evidencia que houve uma repetibilidade do processo. A diferença que a gente percebe é que no teste sem pré-aquecimento a rebarba foi maior, ou seja, houve maior perca de material, porque o tempo de fricção acaba sendo maior, já que o material não foi pré-aquecido. Já na análise micrográfica, a zona termicamente afetada em ambos os materiais foi bem pequena e não sendo observada pela técnica de microscopia óptica. Tanto no lado do aço quanto no lado do alumínio não foram observadas mudanças microestruturais adjacentes à região de ligação, e é possível notar que aconteceu uma pequena deformação dos grãos de ferrita e perlita no aço próximo à interface de ligação para as duas condições de soldagem, que é essa mudança que a gente consegue ver aqui, né? Elas estão retinhas e aqui perto da zona termicamente afetada, interface de ligação, elas alteram um pouquinho. Bom, foram feitos ensaios mecânicos também. O primeiro é a microdureza de Vickers. Os perfis de microdureza foram feitos no eixo horizontal da solda. As medidas foram realizadas a 0,5 mm e 2,5 mm da interface. Na direção horizontal do alumínio, tomando como referência o valor de 105 HV, que é essa linha laranja aqui, referência de dureza do alumínio. Nos dois casos é a mesma cor. Corresponde ao valor de dureza do metal de base de alumínio, e houve uma redução nos valores de microdureza para as duas condições soldadas. Então, a gente vê que nas duas condições, tanto para o alumínio a 0,5 mm e a 2,5 mm, nos dois casos ela está abaixo da linha. Embora tenha ocorrido perca da microdureza no alumínio, nas proximidades com a interface de ligação, a perda de dureza foi menor. Isso se deve à deformação plástica sofrida na liga de alumínio em função dos parâmetros de soldagem empregados. A gente pode ver que quanto mais perto da interface de ligação, que é o caso da linha azul, menor a perca de dureza. A distância de 0,5 mm da interface, a microdureza do alumínio para a solda sem pré-aquecimento foi de 79 e as pré-aquecidas foi de 75 HV. Na direção horizontal do lado do aço, adotando como padrão a dureza de 212 HV, que é essa linha preta ali. Nota-se que o perfil de microdureza para as duas condições de soldagem foram bem semelhantes. Foi feito também um ensaio de tração. Os corpos eles estavam previamente usinados. Foi realizado 9 testes de tração para a amostra sem pré-aquecimento e 7 testes para a amostra com pré-aquecimento. Nas duas condições de soldagem, a ruptura dos corpos de prova aconteceu na interface de ligação, que não era o esperado. Como o alumínio tem menor resistência mecânica, imaginava-se que
que a ruptura ocorresse na região do alumínio. Mas como os parâmetros de soldagem, em especial a pressão de fricção e forjamento e a velocidade de rotação empregados nessa pesquisa foram inferiores aos valores de pressão e rotação utilizados na literatura, entende-se que por que ocorreu esse fato. Eles não aumentaram a pressão nesse caso para fazer essa ligação, porque eles estavam usando uma furadeira de coluna e ela não aguentaria, no caso. Aqui a gente pode ver que na superfície de fratura, em ambos os casos, há vestígios de alumínio no aço e de aço no alumínio, e eles são maiores naqueles que foram soldados sem pré-aquecimento. Para concluir, a gente tem que o tempo de soldagem diminuiu em 50%, as soldas sem pré-aquecimento tiveram maior perca de material e houve maior perda de dureza nas soldas com pré-aquecimento.